nesta manhã nos encha com a sua graça, com o seu amor, com o seu perdão, que nos dê um dia de discernimento para guiarmos, nos guiarmos nas nossas decisões. Mas hoje eu quero meditar com vocês sobre a história de Jonas. Acredito que muitos já ouviram falar daquele tão famoso homem que foi engolido por um peixe. Jonas, Deus ele pediu para Jonas ir para Nínive pregar para aquele povo, porque aquele povo estava em pecado e Deus decidiu destruir aquela cidade. Mas com muito amor, com muita graça e misericórdia, Deus queria que aquele povo ouvisse falar dele, ouvisse falar da sua verdade. Então ele usou Jonas, ele queria usar Jonas para ir lá até aquele povo, para que aquele povo se arrependesse e Deus mudasse, a sua vontade em destruir aquela cidade. Mas Jonas, desobediente, teimoso, não diferente de mim e de você, resistiu a ir a Nínive e então decidiu fugir e foi para Tarso. Pegou a embarcação e nessa embarcação o mar se agitou, Jonas foi jogado ao mar e engolido pelo tão famoso peixe. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jonas. E quando Deus tem um propósito na minha e na sua vida, nada vai impedir. Até mesmo a nossa teimosia, até mesmo a nossa desobediência vai fazer com que Deus encontre formas para nos conduzir àquela vontade dele. Porque, como eu sempre tenho dito, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas nós, como seres humanos, e teimosos como somos, a gente insiste em não ouvir a voz de Deus. Insiste em não trilhar o caminho que Deus quer para mim e para você. Porque quando Ele nos criou, Ele nos criou para um propósito. Agora, precisamos descobrir para não nos desviarmos desse propósito. Porque Jonas, ele tentou, mas se arrependeu e decidiu ir até Nínive. E onde é o ponto-chave desta história que eu quero meditar com você? Jonas, ele estava sendo um mensageiro das boas novas, o mensageiro de levar a mensagem àquelas pessoas para que aquelas pessoas se arrependessem do seu pecado, do seu erro. Veja que privilégio! É um privilégio estar aqui falando do amor de Deus. É um privilégio sermos ponte, sermos canal de bênção na vida das pessoas. E Jonas estava fugindo desse propósito. Mas Jonas foi e Jonas pregou para aquela cidade. E no livro de Jonas, no capítulo 3, versículo 5, na parte A do versículo nos diz: e os ninivitas creram em Deus. Aquela cidade estava prestes a ser destruída por conta do pecado. Aquela cidade ia ser destruída pela desobediência daquele povo. E Deus usou uma pessoa. Não foi uma igreja, não foi um batalhão. Deus apenas usou uma pessoa que, mesmo querendo se desviar do propósito de Deus, foi naquela cidade, falou do amor de Jesus, falou do perdão. E aqui diz claramente: os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então todos decidiram também obedecer a Jesus. Veja que privilégio Jonas teve. Foi obra de Jonas? Não. É obra minha? É obra sua? Não. Quando as pessoas se convertem, apenas somos um mensageiro. Então que sejamos um mensageiro das boas novas. Que sejamos um mensageiro de levar a palavra de Deus aos aflitos, aos pecadores,
Porque assim como Deus teve misericórdia da cidade, daquele povo da cidade de Nínive, Ele tem de mim e de você. Que possamos hoje não fugir mais do propósito de Deus. Que possamos hoje pôr fim à nossa teimosia e buscarmos cada vez mais ao Senhor. É o que eu peço ao Senhor para mim, para você.